conforme o projeto foi maturando e entrando novos parceiros, as possibilidades foram se abrindo e o projeto sim foi crescendo também e se tornou o que é hoje a Casa Design Serra. Um ambiente vivo e pulsante. Eu me atrevo a dizer que vai mexer com 5 sentidos, hein? Não é para somar. A vida é uma matemática. Nem no nosso relacionamento. Se é para somar, qualquer um serve. É para justamente multiplicar. Essa mudança da cultura empreendedora, né, da gente não olhar só para dentro do nosso negócio, a gente olhar para o mercado com outros parceiros juntos, aqui os multiplicadores. Sejam bem-vindos à primeira temporada dos Pilares da Casa Design Serra, Conexões que Inspiram. E o primeiro episódio, o início de tudo. Conectar, inspirar e criar. Hoje, então, esse bate-papo será com a governança aqui da Casa Design Serra. E vamos conhecer um pouquinho de cada pessoa e empresa que vai movimentar a casa a partir de agora, né, pessoal? Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Vamos começar, então, com as apresentações? Vamos lá. Vamos apresentar, então, o Alexandre Bergamo. O Alexandre é casado com a Roberta, pai do Bernardo e da Super Martina, né? Quem conhece vai saber do que eu estou falando. Após 20 anos como atleta profissional de vôlei, trouxe para o mundo dos negócios a determinação e o gosto pelo desafio, explorando novas áreas de atuação. Em 2019, liderou um projeto pioneiro ao implantar as primeiras quadras de areia e trazer a maior escola do mundo de beach tênis para Bento. Que orgulho, hein, gente? Em 2024, iniciou a jornada com a Ama Smart BG, uma loja que une design e personalização para oferecer soluções sofisticadas em vidro e alumínio. Alexandre enxerga na casa um espaço colaborativo que integra arte, cultura, gastronomia e negócios, com ambientes pensados para fortalecer conexões entre empresas, arquitetos e clientes, criando experiências únicas, facilitando a interação entre profissionais do setor da casa e construção, além de gerar um impacto positivo nos negócios de todos os envolvidos. Ele se motiva pelo desafio de apresentar soluções inovadoras em cada projeto que realiza. Obrigado, Silvia. Seja bem-vindo, Ali. Muito obrigado. Em primeiro lugar, não posso deixar de dizer que é um prazer fazer parte desse projeto com vocês. Cada dia é um desafio novo, cada dia é um aprendizado novo. Estou muito satisfeito por estar fazendo parte disso. Obrigado, Renan, pelas conversas. Obrigado, Juliano, pelos ensinamentos, pelas conversas também, direcionamentos. A Silvia, com a sua desenvoltura, relacionamento com as pessoas, acaba ensinando a cada dia um pouco. Eu acho que é disso que se trata a casa no final. É uma troca, um aprendizado. Então, muito obrigado. Que time formamos aqui, né? Começando, né? Estamos aquecendo. Entre esses 4 pilares e muitos outros ainda que virão aí, que a gente vai apresentar, eu acho, para todas as pessoas que vão acompanhar esse projeto agora. Exatamente. Continuamos com as apresentações, então? Perfeito. Então, cabe a mim apresentar o Renan. O Renan Vasques, da Moderna Automação. O Renan é casado com a Letícia, pai do Murilo e do Ravi. Futuros esportistas aí, né? Motociclismo. Instrutor no Parque de Aventuras Gasper. Combina a paixão com os esportes radicais com uma carreira de mais de 15 anos em tecnologia e inovação. É fundador da Moderna Automação. O Renan lidera projetos que integram a tecnologia de ponta com soluções elétricas, oferecendo experiências únicas para residências e empresas. O Renan enxerga a Casa Design como um marco de inovação, um projeto para fomentar o turismo, valorizar a cultura local
e fortalecer o ecossistema empresarial da Serra Gaúcha, criando experiências que transformam ideias em soluções concretas. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Renan. Muito obrigado. Da mesma forma, é um prazer imenso estar aqui essa mesa, né? E por muitas vezes, né, nós já estivemos à mesa, nos reunimos, um projeto de mais de um ano, né, que está acontecendo agora. Mas, como falam, tudo que é bom leva tempo, né? Então, a gente trabalhou duro por muitas horas e por muitas reuniões para idealizar esse projeto e chegar até aqui. E, então, é realmente um prazer imenso. E o tempo de maturação é preciso. É importantíssimo, verdade. Isso é um prazer apresentar para vocês Juliano Betim, da revista Design Serra. Juliano, então, casado com Silvia, pai da Júlia. Sua trajetória no empreendedorismo começou cedo, aos 13 anos, vendendo picolés para realizar o sonho de viajar. Desde então, acumula experiências em publicidade, treinamento esportivo e empresarial, além de atuar como instrutor de esportes radicais. Há 18 anos na área comercial, também se destacou na gestão comercial em indústria de imóveis planejados. Hoje, Juliano, juntamente com a Silvia, lideram a revista Design Serra, promovendo parceiros, marcas e os negócios regionais. Com foco em inspirar e criar conexões, Juliano vê a casa como uma plataforma que transforma ideias em oportunidades, promovendo o desenvolvimento e fortalecendo o ecossistema empresarial da Serra. Muito bem, muito obrigado pela apresentação. E é uma honra, assim como vocês disseram, né? Quase que inenarrável essas várias reuniões que a gente teve. No início, estavam só vocês três por aqui. Eram reuniões que eu estava lá em Santos, reuniões online, vocês tocando aqui, conhecendo a casa, despertando esse interesse nosso de mostrar, não só nos mostrar como negócio e como pessoa, mas também trazer parceiros para dentro dessa cultura que a gente está colocando de criação, de inovação, de tecnologia, de relacionamento, que é isso que a casa está oferecendo através de todos os multiplicadores. E, então, vou aproveitar, vou apresentar, então, essa que começou a falar aqui no podcast. Ela é casada com quem vos fala, com o Juliano, mãe da Júlia, fundadora da revista Design Serra. Há 27 anos atua na área da comunicação, marketing, eventos em Bento Gonçalves região. Na verdade, no Rio Grande do Sul. Aí se lembrar lá de trás, vários eventos aí dentro do estado, né, Sil? Ela representa com muita classe o jornalismo moderno, dinâmico e inovador, com a Design Serra, revista mensal que se tornou vitrine das grandes marcas da Serra Gaúcha, contemplando conteúdos criativos e diferenciados. Para a Silvia, a Casa Design Serra, além de ser espaço físico da revista, passa a contemplar o propósito de conectar as marcas com as pessoas. A casa consolida essa relação de confiança entre anunciantes, multiplicadores e a comunidade. Ela é um misto de inovação, tendências, conhecimentos, marcas, profissionais, espaços interativos, tudo em movimento, gerando novas conexões e network. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana. Obrigada, meninos. E eu acredito que, ouvindo vocês falar agora na questão desse nosso projeto ambicioso, inovador, pioneiro, né? A gente ouve falar muito na ambiência. E eu não vejo outras pessoas hoje para a gente encarar esse super projeto pensando nessa ambiência, porque vejo em vocês três essa questão da dedicação, da inovação, de ir para o novo, e isso me inspira muito e me dá força aí para continuar nesse grande projeto com muitas soluções em marketing para todos os nossos clientes. Então, essa ambiência me anima bastante. Bem. E falando, em ambiência, no nosso slogan aí, no conectar, inspirar e criar, vamos começar falando do próprio podcast. Isso aí, acredito que conectar o podcast
A essas palavras é como conectar a questão da cultura, né? Que foram a base da onde a gente quando começamos a conversar. Lá atrás, nós viemos ver a casa, passou um tempo, a maturação necessária, aí depois o Renan veio visitar a casa, sem saber que nós tínhamos vindo. Aí foi até o Vinícius que disse, veio um casal aí, 2 outros malucos que nem você. E aí o Renan, sabendo disso, entrou em contato com a Sil. Foi mais ou menos isso, né? Uhum. E aí achou um outro maluco. Não, mas vamos precisar de mais um, né, inovador, mais uma pessoa aqui, mais um empreendedor para estar junto nesse projeto. E daí o Renan trouxe o Alexandre. E assim a gente começou a conversar. Conversaram vocês aqui primeiro. E aí trazem essa questão da cultura. Que esses são os pilares da casa, né? E esse é o norte que a gente pega desde o início, lá atrás, quando a gente começou o projeto. Agora, nessa fase de finalização da casa, que estamos aí com 90%, 95% da casa pronta, né, quase de portas abertas para todo mundo. Então, conectar essa visão que a gente teve lá de trás com o que está acontecendo hoje e também com o que vai acontecer ali na frente, né? Renan, como foi para ti essa... É verdade. Foi algo que na verdade eu senti, assim, que era necessário. Né? Eu sempre fui empreendedor e sempre olhei para várias possibilidades. Eu acho que o empreendedor, ele está sempre farejando algo, assim, né? Sempre buscando. E ali eu olhei um movimento de mercados de outras regiões, né, de empresas que se conectavam e que eu notava que a região não tinha tanto essa cultura empreendedora de conectar empresas. E olhando para isso, entendi que haveria essa possibilidade e o projeto começou como uma ideia pequena, né, e a gente foi ampliando todas as ideias que a gente foi coletando e surgindo e ganhando força, vieram de novos parceiros que trouxeram também as suas visões. E eu acho que isso é que foi muito transformador, né, pro projeto Casa Design Serra. Né? Algo que vai mudar, se já não está mudando, né, a cultura empreendedora local, onde a gente vê que empresas elas ganham força quando se conectam. Muitas vezes a gente enxerga somente como concorrência de mercado, às vezes mesmo em setores diferentes, e não, assim, eu acho que essa conexão entre as empresas ela é muito saudável, tanto para o mercado, né? Porque a gente notou aqui várias ideias, várias inovações, várias soluções novas que vieram para cá, que a gente está apresentando para o público e que não nasceriam se não fosse essas conexões entre empresas. E aí a gente, conversando com a Sil, né, trouxe essa ideia da casa, conectamos o Ali também nesse momento. Sim. E aí começou a... Renan, mas deixa eu te perguntar. Quando tu veio visitar a casa, tu nem sabia que nós já tínhamos vindo aqui, já estávamos pensando em algo parecido. Porque no formato que ela está agora foi porque juntou essas 4 mentes aqui com outros, com sócios de vocês também. Mas como é que foi quando tu veio buscar a casa aqui? O que tu queria com ela? Teu primeiro pensamento era simplesmente sair de onde tu estava, ter um espaço maior para a Moderna? Ou já tinha pensado em algum ponto que conecta hoje? O nosso olhar inicial era em ampliação. A gente pensava em ter um espaço mais confortável para o nosso cliente, onde a gente pudesse demonstrar diversos ambientes. Hoje, falando de negócio moderno, a gente atua em todos os ambientes da casa. E dentro de uma sala comercial, formato sala comercial, a gente conseguia fazer 1, 2 ambientes. Né? Então, a gente começou a olhar para projetos onde a gente pudesse ter vários ambientes, a pessoa realmente tivesse imersa na sensação de estar dentro da sua suíte, de estar dentro da sua sala. E foi aí que a gente veio visitar a casa. Né? Pensando já conhecíamos aqui o projeto, né, arquitetônico em si, e que ele podia se encaixar muito bem. Mas essa ideia, esse insight de podemos conectar empresas, podemos conectar pessoas, né, e ampliar esse projeto para que ele seja benéfico para a comunidade como um todo, para quem está utilizando os serviços e também para quem está vendendo, né, nasceu, acho, do momento que a gente descobriu que outras pessoas estavam olhando para o mesmo projeto, que foi quando a gente descobriu que a Sil já tinha uma ideia de projeto de casa, de espaço, de ambiente compartilhado, e aí começou as conversas, né? Isso aí. E quando tu pensou assim, vamos botar mais um para dentro, né? Vamos trazer mais uma empresa aqui.
tanto para os bônus quanto para os ônus, né, Ali? Então, Faz parte. quando tu pensou, como é que tu chegou a pensar no Ali? E aí, bom, o Alexandre, de onde que tu pensou isso para daí já conectar com o Ali, para o Ali também trazer essa visão que ele teve quando você trouxe a ideia para ele? O Alexandre, então, veio numa parceria também, né? A Moderna e AMA já estavam olhando para outras regiões, né? E para levar a tecnologia aplicada em conjunto, né? Ou seja, os ambientes, os showrooms da AMA já nascer, né? Com automação, com controle. E a gente começou numa conversa e aí entendemos que também a AMA Smart buscava um espaço que pudesse se estabelecer em Bento Gonçalves, né? A AMA Smart sediada em Garibaldi, né? Sim. E se estabelecer em Bento e aí tudo convergiu para esse momento aqui, né? Fluiu. Já entrando na conversa, então, a primeira conversa realmente foi visando outras regiões, né? Mas a AMA ela tinha uma necessidade local aqui, a empresa de Garibaldi, né? A AMA Design, e a AMA Smart é uma linha da AMA Design. Então, a gente gostaria de ter um relacionamento mais próximo, né, com o cliente, com o arquiteto, né, as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, mas nós não tínhamos esse braço, né, através da AMA Design aqui na região. Então, juntando as duas empresas, que são produtos complementares, que estão dentro da casa, enfim, na mesma fase de obra praticamente, a gente viu que a gente poderia nos unir e usufruir dessa relação, desse relacionamento aqui empresarial. Enfim, daí foi assim que a gente se inseriu no projeto, mas claro, com certeza a gente não tinha ideia da dimensão que o projeto ia tomar. Naquele primeiro momento a gente pensava 3, 4, 5 empresas, uma coisa um pouco, pelo menos na minha visão, era um pouco menor. Eu acho que conforme o projeto foi maturando e entrando novos parceiros, as possibilidades foram se abrindo e o projeto sim foi crescendo também e se tornou o que é hoje a Casa Design Serra. E quando eu não estava por aqui, então quando tu veio fazer a primeira vez a visita na casa, conhecer a casa, veio você? Não, na verdade as conversas iniciais não foram nem com o Renan, foram com o Gemba, né? Que é o sócio do Renan, é o Carlos, que ele era jogador de beach tênis, né? Talentosíssimo. Tá? Eu quero ver isso aí. Ele era meu cliente lá na Sud, e nós uma conversa informal, assim, eu estou procurando um espaço, eu estou precisando de um espaço, então a gente vamos conversar, enfim. E eu já conhecia a casa aqui da Decorare, né? Já tinha vindo visitar, sabia onde que era, sabia do tamanho da casa, das possibilidades, enfim. E naquele primeiro momento a casa parecia grande para aquelas primeiras pretensões, né? Depois acho que já está pequena, mas enfim, acho que na verdade é suficiente para aquilo que a gente tem hoje. Sim. Eu acho que é um bom tamanho. Nós tínhamos uma grande responsabilidade, né? Uma casa que já recebeu uma amostra de decoração, né? Das proporções que foi o evento Decorare aqui, a gente tinha essa preocupação, né? Todo grande palco merece grandes shows, né? Eu acho que foi o que a gente fez aqui, foi realmente isso. Foi mudar um pouquinho a proposta, né? De uma amostra temporária para um espaço permanente, né? Mas com a mesma ideologia efêmera. Trouxemos soluções diferenciadas, né? Grandiosas até, para os projetos da casa, para os ambientes, para criar realmente essa experiência única. Um ambiente, eu acho que as pessoas vão experienciar tudo, né, em relação à arquitetura, construção, design, moda, arte, cultura, empreendedorismo, conexões. Então, acho que esse é o projeto que a gente vai apresentando agora. Um ambiente vivo e pulsante. Eu me atrevo a dizer que vai mexer com 5 sentidos, hein? Se não mais. Sim, agora vamos puxar aqui para nós, os guris falaram aí de como foi para eles, né? E agora já tocar no assunto da questão da mostra da Decorare, que a casa virou que todo mundo acaba nos perguntando, é uma mostra? É uma loja? O que é? Mas mesmo aquele super-homem, é um avião, é um pássaro? Então são várias coisas. E lembrei de quando a gente ingressou como parceiro e a comunicação da Decorare, naquela primeira visita lá, com o Thiago, enfim, com a Dani, Sim. que era justamente para entrar como parceiro da casa. E aí, nas nossas conversas, entramos, não entramos? Já entramos, porque alguns anos atrás a gente tinha morado em Santos e lá a gente conheceu e fizemos junto com alguns parceiros uma casa, né? Porque eu estava na Delano,
Aí, então, foi feita uma amostra, mas no formato de loja. Tu lembra dessa questão de quando a Decorar finalizou, que daí a gente veio visitar a casa para trazer o jornal para cá pensando não exatamente como ela tá, né? O projeto, a nossa ideia inicial era uma decorária, uma mostra de decoração permanente, né? Só que depois, aí com a vinda dos meninos também, né, com a vinda de vocês, a mostra de decoração nos pareceu, juntos, né, nos pareceu que a gente ia prestigiar alguns poucos arquitetos e não ia valorizar mais de 200 arquitetos, que hoje a gente tem na região em torno de 300 profissionais especificadores, né? E nessa questão, então, mudamos um pouquinho a ideia do projeto, né? Para deixar ele mais abrangente e trazer essa questão do networking, não só com os profissionais, pensando nos multiplicadores e profissionais, né? Mas também na questão do networking com o especificador, o fornecedor e o público final, que muitas vezes não, o público final, o cliente final ali na ponta gosta de vir, de pegar, de escolher, né? Então, acho que a experiência vai estar completa nesse formato que a gente idealizou, e aos poucos foi mudando, né, meninos? Às vezes as pessoas me perguntam também, mas por que tá demorando tanto? É que no meio a gente vai aperfeiçoando, desmanchando algumas coisas também, né? Desmanchando muros, reconstrói, vê que pode ficar melhor, e a gente já está aperfeiçoando, então acaba demorando um pouquinho mais, mas vamos surpreender sem dúvida. Olha só, o Renan traz a questão das empresas, um collab de empresas. A Sil já lembra da questão da mostra e já traz uma inovação no sentido de uma mostra permanente, né? E na minha cabeça era muito claro, não uma mostra e nenhum collab de empresas apenas. Na minha cabeça era uma loja no formato de mostra permanente. Uhum. Então era para ter os fornecedores, os parceiros, os multiplicadores que a gente tem hoje, mas cada um com extensão da sua loja ou da sua fábrica, no caso da AMA, abrindo o estúdio, mas podendo colocar aqui o seu vendedor ou algo nesse sentido, mas seria uma loja física no formato de mostra. Acabou que não foi nenhuma dessas três opções, e todas essas opções juntas, aí até mesmo com um coworking, um espaço gastronômico através do barista e do Bistrô Nature, né, que agregaram, um espaço para eventos, um espaço de workshops. Então tem muita coisa aí que quem estiver nos assistindo e depois vai vir nos visitar vai conseguir prestigiar e experienciar, né, toda essa questão. O que mais que a gente tem para falar aqui? Lembramos mais algum ponto? Tu usou um termo que eu acho que o pessoal não conhece. A gente está muito acostumado a falar, que são os chamados multiplicadores, né, da casa. Isso aí, importantíssimo. O que é isso? Quem são os multiplicadores, Sil? Primeiro, Sil, explica para nós o que é os multiplicadores, por que multiplicadores? Uhum. Então, nesse andar da carruagem, muitos no início chamávamos de parceiros, né? Foram agregando, acreditando no projeto e ficaram tão encantados quanto nós. E para a gente, porque parceria, quando tu pensa em parceria, bom, Renan, toma cá, né? Vou te dar um anúncio, tu faz automação na minha sala. É um toma lá da cá. Só que a nossa ideia era muito mais que isso. A nossa ideia era multiplicar. Todo mundo estar fazendo negócio, ganhando dinheiro juntos, multiplicador. Então, acho que veio muito... Tô anotando aqui, ó. 7 são quantos? 14. São 14. 7 mais 7 é 14. Se nós botar esses caras aqui, 7 vezes 7 dá quanto? 49. Então, a ideia é justamente isso. E aí que eu me refiro à questão da cultura, de inovação, de criação, né? Toda essa parte, porque... todos aqueles que vocês identificarem como multiplicador da Casa Design não é uma simples empresa. É um cara que, além de ter uma bela de uma empresa, ele pensa sim no ganha-ganha, pensa no cliente, está pensando conosco em como fazer os eventos aqui dentro, em utilizar esse espaço que a gente está na adega da casa e que, através de parceiros, de contatos e relacionamentos que a gente teve, veio o Concevites e hoje ele assina esse espaço aqui, o Concevites, né, que então virou a sala do vinho brasileiro,
né? Já tivemos aqui as gravações, os 10 episódios do Concevites, agora que devemos estar no 7º episódio que eles já soltaram. Então, isso tudo mostra o relacionamento, a conexão, a credibilidade e a confiança que cada um de nós temos em nós mesmos e nessas empresas e nessas pessoas que entraram. Então, para ficar bem claro, e até mesmo essa conversa a gente tem muito com eles, é nesse sentido. Não é para somar. Cara, a vida é uma matemática, né? Então, não é para somar. No nosso relacionamento, se é para somar, qualquer um serve. É para justamente multiplicar aí, para a gente ter ganhos, ter clientes a mais, ter mais arquitetos especificadores, ter a comunidade de Bento. O Renan fala muito e traz essa questão para trazer para o turismo. Então, a gente não está pensando somente na casa ou só nas nossas empresas. Não. Se todo mundo vai bem, a cidade vai bem, mais gente vem conhecer, né? Isso é verdade. Bento Gonçalves já é uma referência de empreendedorismo, né? De empresas em todos os mercados, no setor moveleiro, né? No metal mecânico, no setor de serviços, né? A gente também é muito bem visto em outras regiões, né? Todo quem conhece e atua em outras regiões também tem essa referência de que a Serra, né? Tem bons profissionais. E os multiplicadores são essas empresas que se conectam, né, se entendem dentro da mesma cultura, né, de empreendedorismo, de mercado, e que juntos, né, estamos aí olhando para o mercado para sermos referências, né, referências em inovação, em desenvolvimento de novas tecnologias, de novas soluções, de aperfeiçoamento também, né, de serviço, e principalmente que a gente fala aqui bastante de educação também de mercado. O mercado entender o que está consumindo é muito importante para a comunidade, né? Que a gente falou. Seguindo aí a linha do Renan, né? Quando ele falou no começo sobre a cultura do empresariado, né? Tipo, talvez ser pensando nos mais antigos, que tem todo o mérito por terem construído tudo que construíram aqui na nossa região, né? Só que as coisas elas vão se tornando, vão crescendo, vão evoluindo, vão sendo diferentes e cada um vai precisando mais do outro, né? Precisa de ser relacionamento mais estreito. Antigamente, cada empresa trabalhava por si, olhava para dentro, fazia o seu bem feito, mas não estava, sabe, procurando era o uma suficiente, parceria. Era o suficiente, né? Nesse momento, eu acho que a gente precisa inovar, buscar alguma coisa a mais. Aí que entra as questões das conexões, né? De trabalhar em conjunto, né? E não na forma de uma associação de classe, no sentido que eles estão defendendo, obviamente, o ponto de vista deles em relação à associação. Aqui a gente está trazendo várias empresas de vários segmentos, né? Claro, muito relacionado à parte de construção e decoração, mas a ideia é que essas empresas se impulsionem, daí vai entrar a multiplicação que o Juliano comentou, né? Quando a gente vai convidar o parceiro, a gente deixa bem claro, assim, o multiplicador, deixa bem claro, não adianta botar um nome aqui e não participar de nenhuma reunião, não vir aqui dar uma sugestão ou estimular um outro possível multiplicador a entrar, tem que abrir essa conexão, né? Exatamente. Então a gente abriu para esses parceiros, para esses multiplicadores, mas eles sabem desde o início que faz parte da nossa ideia, da nossa filosofia aqui, que ele seja ativo nesse relacionamento da casa e assim consiga fazer com que a casa também se desenvolva e o ambiente como um todo se torne uma referência. Pode falar, Su. Isso foi muito interessante, pegando o teu gancho, Ali, na questão dos multiplicadores, é que todos, de uma forma ou outra, participaram da construção, né? Então, nós somos os pilares, sim, mas cada um dos multiplicadores chegou com o projeto em uma tela meio em branco, ou quase em branco, com a ideia, mas puderam participar, né? Seja na questão da inovação, de sugestão, enfim, foram participantes ativos, né? Conecta totalmente com outro pilar nosso, que é o criar, né? Perfeito. Então, a gente sabe que o ser humano, ele ajuda a cuidar daquilo que ele ajuda a criar. Então, esse foi o norte nosso, lá desde o início, era justamente isso. Conseguir trazer pessoas e empresas que participassem desde a criação. Porque uma coisa é o que eu pensar sozinho, junto com vocês, chegamos a um ponto muito bom. Junto com eles, a gente melhorou muito mais. E aí, quando eu escuto a fala do Ali, eu lembro da região, que eu não sou dessa região, né? Sou lá da fronteira. Mas quando eu vim pra cá, e um mês atrás, a gente foi de novo visitar a Epopeia Italiana ali, e aí eles trazem todo esse resgate, e conversando com eles, no sentido de
Quando os imigrantes chegaram por aqui, chegaram sem nada. Aí eles, o que eles fizeram? Unidos, juntos, construíram uma casinha. Pelo menos essa é a história que eu peguei de vocês, né? Então, construíram uma casinha. Construiu aquela, todo mundo ficava naquela, todos ajudavam a construir a próxima, a do Renan agora. Terminou a do Renan, o Renan não ia parar para dentro de casa para cuidar da dele só. Ia lá e ia construir a próxima, que era a do Ali. Então, essa questão, a gente consegue, de uma forma, resgatar essa cultura que está enraizada na cultura dessa região. Isso, para mim, quando eu conecto essas duas coisas, para mim é fantástico. Porque muitas vezes a gente esquece disso, esquece até de passar para os filhos, né? Uhum. Então, quando eu conecto com isso assim, eu digo, cara, a gente está puxando uma coisa, está buscando algo que está muito mais lá atrás e latente, e tem algumas que estão começando a fazer, mas é isso que vocês estão fazendo lá na casa. Né? Conversa com o pessoal da Jordânia quando a gente estava lá com eles. Uhum. Mas aí talvez tenha muito relação. Tu tem razão em falar que essa tua história, né, da maneira que tu contou, acho que tem muita relação com o momento que se vivia, né, porque eles estavam numa dificuldade enorme, fugindo da guerra lá, com dificuldades, enfim, e eles precisavam se ajudar, né? Então, eu acho que tu tem razão, assim, a gente tá no nosso DNA, talvez, em algum momento foi de forma esquecido, deixado meio de lado, o individualismo, né, acabou. Mas eu acho que a conexão assim entre as pessoas, entre as empresas, acho que tem tudo para dar certo. E só complementando o que tu falou, eu acho que se a casa até esse presente momento, né, tem um mérito, né, na verdade é o mérito de nós termos talvez dito para o pessoal, olha, a gente está aqui, a gente gostaria de fazer tal coisa e dar um direcionamento do qual é a nossa ideia e ter sabido se moldar com as demandas, com as sugestões dos outros, né, dos parceiros que foram entrando, até para poder contemplar eles, né, dentro daquilo que eles esperavam, daquilo que eles precisam para os seus produtos, para as suas empresas, e a gente foi adaptando, moldando aqui dentro da medida do possível para atender todos e criar exatamente um ecossistema, assim, um ambiente realmente que faça sentido para todos. Ali, aproveitar que a gente sempre... a gente não fala eles e nem... Né, é nós. Então, a gente se coloca junto às nossas empresas, nós colocamos junto como multiplicadores. Nós somos claro. Junto com eles. Então, todos nós, aproveitando isso, agora nos fala e apresenta para nós a AMA, a diferença que tem da AMA Smart, né? E qual a área de atuação... qual o produto, qual o serviço, enfim, dá uma explanação para nós para agora que vamos começar a conhecer as empresas. Vamos conhecer a AMA, vamos conhecer a Moderna mais profundamente, o Design Serra também. Explica para nós aí, fala para nós quem é a AMA. A AMA Design é uma empresa, uma indústria, né, que foi aberta lá em 2010, está completando 15 anos esse ano, e no início era bastante focada para o mercado moveleiro, né, com portas e de vidro, alumínio, enfim. Conforme o passar do tempo, a empresa foi se desenvolvendo, enfim, novos produtos foram aparecendo, foram sendo criados, né, introduzidos no mercado. E em 2016 se lançou uma linha AMA Smart, né, que já contemplava algumas coisas que a gente estava fazendo, talvez como divisórias de ambientes, né, espelhos, enfim. Se criou outros produtos para fazer uma linha chamada AMA Smart. Então, aqui a loja AMA Smart BG, ela foca nesses produtos, né? Não foca no moveleiro, foca mais nesses produtos que são feitos de uma linha de decoração, móveis, mas sempre com os materiais de vidro e alumínio. Então, são materiais que trazem leveza, sofisticação, modernidade para os ambientes, enfim, com bastante iluminação embutida, né? Sensores de presença, envolve alguma coisa de tecnologia já, daí linkando aí com a Moderna, né? Então, a ideia da AMA Smart é ter essa conexão, como eu falei lá no começo, né, ter uma proximidade maior com os arquitetos, designers de interiores, com o público final. Então, a gente tem um espaço onde esses profissionais podem visitar, trazer o seu cliente, mostrar as funcionalidades, os acabamentos, né, cores, enfim, as infinidades de soluções que tem, na questão de tamanho, cores, enfim, né, tem uma paleta ali, na verdade, que é sem limites, né? Porque a gente consegue desenvolver as cores que o cliente deseja. E, então, com esse espaço aí, conectar com esses arquitetos e, além disso, com a loja, fornecer o suporte para que os profissionais da área possam ter uma assistência no sentido de especificação, funcionalidades,
na parte de medição, parte de transporte, montagem, pós-venda, assistência técnica. Então, a ideia é oferecer os produtos para os arquitetos, para que eles consigam especificar com maior tranquilidade, né, sabendo que tem um suporte por trás dele, e deixar o arquiteto mais livre para fazer o que ele mais sabe, que é criar, né? Que a essência da arquitetura é a criação, né? E qual é a área de atuação? Tu pega quais os municípios? É só Bento? É Bento e região? O que tu pode atingir através da AMA Smart? A loja AMA Smart é na região da Serra Gaúcha. Sim, a gente nós estamos focados em atender na Serra Gaúcha nesse primeiro momento. Uhum. A gente tem que ter... porque ideal é que tenha uma proximidade também com o profissional, né? Que ele tenha um contato, que ele possa vir visitar, que a gente possa também visitar o profissional, apresentar as novidades, soluções, enfim. Então ele já pode vir aqui conhecer os produtos que está dentro aqui do teu estúdio, aqui dentro da Casa Design, e pode também pegar ele pelo braço, levar lá para conhecer a fabricação, conhecer a fábrica que está aqui do lado em Garibaldi. Pode fazer isso ou não pode? Não, ele deve, né? Sim, nós já estamos atuando aqui, temos um comercial que faz visitas, né? Convida os profissionais para virem conhecer. Claro que quando a casa estiver 100%, 100%, né? 5% aí. Esses 5% aí, a gente vai ter uma interatividade maior, né? Uma conexão maior com esse pessoal, com os profissionais, né? Até para trazer os clientes para cá, porque no fundo o arquiteto ele está acostumado com obra, né? Se ele vier aqui, ele não vai estar fora do ambiente dele, né? Ele acaba visitando, ele vai entender a situação da finalização da obra. Mas é sempre legal trazer o cliente quando as coisas estiverem 100%. De fato, já estamos abertos, sim, e a gente pode visitar Vamos marcar isso, até para nós, com alguns multiplicadores, fazer alguma coisa e conhecer lá, porque a última vez que eu fui na AMA já faz um tempo, quando eu estava ainda no moveleiro lá. Então, a convite está feito, né? Vamos organizar com os multiplicadores e fazer essa visita técnica, né? Perfeito. Conhecer a empresa, sim. Temos novidades esse ano aí, temos maquinários novos lá eu tô falando como se fosse a minha empresa, não é, né? Tipo, faz parte da família, mas não tô linkado com a AMA Design. Aqui a minha é simplesmente com a AMA Smart, enfim, com a parte da loja. Uhum. Mas, claro, a empresa está aberta, com certeza, para receber os parceiros, os clientes, os Alguma pergunta aí? A Sil tá louca para falar. Mas a questão da AMA Smart está preparadíssima aqui na casa para receber, né? Volta e meia o Ali não está, eu levo as pessoas para conhecer, é o que encanta, né? Já tem a automação lá da Moderna também, e o pessoal fica encantado. Utilizamos, na verdade, a estrutura da AMA Smart durante o próprio Concebites, né? Então, o pessoal vinha para cá, para as gravações, os convidados, quem vinha junto, os assessores, o marido, a mulher, eles esperavam ali na sala do lado, que é aqui do nosso lado, a Smart, você vai conhecer, e ficavam lá assistindo tudo que estava sendo gravado aqui em vídeo e áudio. Que essa é a ideia da casa, né? Graças às conexões da Moderna, né? Eles fizeram todo esse trabalho técnico para possibilitar isso. Nós até tentamos aqui no primeiro dia fazer uma furação ali e achamos um cano aí, né, Ali? Isso faz parte do negócio. Faz parte do show, negócio, né? Foi uma experiência legal. Tem alguma pergunta ali para Alice sobre a AMA? Algum que queira saber? Não, eu acredito que é isso, de tanto que a gente já está aqui conectados e conversando, né? Eu já acompanhei visitas com os arquitetos e tá fantástica, tá lindo. O projeto foi assinado pela Cláudia Pinto, né? Cláudia. Maravilhosamente executado aí por todos os nossos multiplicadores, que lembrando, né, que tudo o que tá aqui na casa foi feito pelos multiplicadores. Então, a AMA é um showroom lá da Moderna, da Futura Luz, enfim, como a nossa sala, né? Também é um showroom, o pessoal pode chegar aqui, como eu posso fazer a automação do meu espaço? É um escritório. Venha aqui no Design Serra e você já vai conhecer o trabalho da AMA, da Moderna e de todos os multiplicadores, né? Que a nossa ideia justamente é apresentar e conhecer a casa, né? Para o público e para o pessoal saber o que é a Casa Design. Uhum. E na sequência daqui a gente vai começar a trazer os multiplicadores para dentro do podcast, para essa conversa, para apresentar quem está por trás dessas marcas e o que a empresa faz também, né? E aproveitando o que a empresa faz e contar um pouquinho deles, Renan, aproveita e conta um pouquinho para nós sobre a Moderna Automação.
Claro. A Moderna é uma empresa, então, de 15 anos de mercado, né? Atua em automação, áudio e vídeo, né? A gente fala automação e entretenimento dentro dos ambientes residenciais e corporativos. A gente leva a tecnologia, né? O nosso grande objetivo é sempre levar conforto, praticidade e segurança para todos esses projetos. Né? A utilização dos espaços de uma forma mais simplificada, né? Mais rápida, mais prática. Né? Hoje a tecnologia está na nossa mão o tempo todo. A gente usa a tecnologia para tudo, para nos comunicarmos, para trabalhar, para desenvolver, para criar. Né? E a gente fala por que não usar a tecnologia, isso no nosso trabalho muitas vezes, por que não usar essa tecnologia também dentro da nossa residência? O nosso carro está cheio de tecnologia e a Moderna é isso, especialista nos ambientes residenciais e corporativos, entregando tecnologia de automação. Esse foi um grande desafio que a gente sempre encontrou no mercado de arquitetura, que a gente não tem, eu falo assim que a automação não tem e não deve aparecer, né? Tem alguns produtos, algumas coisas que são com um pouco de design, entrega, mas é o mínimo, assim, muita coisa está por trás. Então, o grande desafio é mostrar um pouquinho da tecnologia sendo usada, que é o que a gente trouxe para casa. Né? As pessoas vão poder acessar aqui o ambiente, do acesso delas, a visitação, tudo isso vai estar sendo acompanhado de alguma forma por algum produto de tecnologia. Como a gente falou, assim, o conforto das pessoas virem aqui para acompanhar o podcast e poder acompanhar isso numa sala, né, no estúdio da AMA, com ar-condicionado, com televisão, com som, com tudo isso, é toda a tecnologia da Moderna sendo aplicada. E para o mercado, assim, a gente fala que a gente olha para a automação, né, também para o desafio de colocar essa educação de mercado para as pessoas entenderem o que é preciso para hoje ter tecnologia. Né? A gente tem muito essa cultura do Wi-Fi, né? Não, essas coisas hoje são todas Wi-Fi. E às vezes a gente nem sabe o quanto de fio é preciso para que qualquer tecnologia Wi-Fi funcione. Né? Não sei se vocês sabem uma curiosidade, por exemplo, é que existe mais de 1 milhão de quilômetros de cabos passando entre os oceanos para conectar continentes com rede de dados. Mas não é Wi-Fi? Que loucura. O pessoal fala muito sobre isso. Ah, mas e os satélites e a Starlink? A internet que trafega em satélites hoje é 5% da internet mundial. 95% de todas as conexões de rede estão acontecendo por cabos, que são esses 1 milhão de quilômetros de cabos que estão enterrados, né? Isso conectando os oceanos ou litoral assim, de continentes. Então é justamente isso. A casa, por que eu falo isso? Porque a gente tem que olhar para a casa com uma preparação prévia, né? A gente precisa olhar para um projeto desde o início. Ele tem que nascer com a tecnologia. Né? A gente está hoje, eu falo assim, projetos em 2025 que são daqui para frente, né? Então, o nosso desafio é esse, mostrar para o mercado tudo que é preciso, que de certa forma é simples, mas que é necessário para ter toda a tecnologia aplicada e lá na frente usar esse conforto. Renan, agora tu falou do cabo do Wi-Fi e agora eu lembrei de algumas conversas que teve até mesmo com o Gemba, né? Mas onde dizia, não, mas não precisa passar o fio, não precisa colocar lá, chegar no ponto. E essa é a questão do prévio que tu tá falando, porque na minha cabeça eu precisava chegar com a internet na casa, que aqui a internet da casa é da Netfar, lá com o Juliano, enfim, já agradecendo o Juliano também, mas chegava ali na internet e o resto era tudo via Wi-Fi, Bluetooth, sei lá. Aí o Renan, não, peraí, tem que ser o cabo X, porque tem que ter qualidade, porque o Wi-Fi pode ter vidro, não sei, espelho, não sei o que, parede, pode perder sinal. Então, puxava o cabo. Explica um pouquinho dessa parte que eu achei fantástico, até porque muitas obras que vocês acabam pegando, vocês pegam quando ela já está pronta, quando não é pensado lá na frente. Exatamente. Né? Muitas vezes o próprio cliente, né, ele vai pensar nessa tecnologia, ele começa a imaginar o uso da casa e ele pensa na tecnologia lá no final. E, sim, existem algumas formas de contornar, né? A gente fala que sempre tem como fazer, mas que uma casa pensada tanto que nasce com tecnologia, ela é diferente, né? Tanto para manutenção como para, a gente fala longevidade tecnológica. O que é longevidade tecnológica? É um produto ou uma arquitetura que eu posso implementar os produtos atuais
mas posso também implementar produtos que são novidades no mercado ou que estão até por vir, através dessa flexibilidade de infraestrutura. É muito simples, né? Hoje se fala em cabeamento estruturado, hoje se fala em algumas soluções assim, que se olhados no início da obra, ficam muito mais práticos, assim. E aí sim, lá no final, entra toda a parte de design, de aquilo que encanta os olhos e que a automação está por trás disso, fazendo tudo isso ficar mais bonito. Eu falo assim que um ambiente em que a gente tem uma iluminação indireta, uma iluminação lá no móvel e que ela não tem uso, porque muitas vezes o acesso daquela iluminação ficou ruim, né, de controlar, é um investimento que não faz sentido. Se a gente consegue, de alguma forma, falar simplesmente por um comando de voz, né, e aquele ambiente se transformar para o uso do momento, um exemplo, estou vendo televisão, quero que o ambiente fique o mais aconchegante possível. E eu consigo, com essas iluminações, de uma forma simples, controlar, é a grande mágica que a automação pode fazer hoje para qualquer tipo de ambiente. E os locais que vocês trabalham, a gente teve agora... que é a edição de dezembro, é a edição dupla do jornal, né? Dezembro e janeiro, a gente vai para o litoral, enfim, nos condomínios. Lá a gente foi atrás do teu irmão, conversamos lá com eles para deixar os jornais também, porque as edições lá com vocês para ir para dentro dos condomínios e alguns clientes, até porque a Moderna estava dentro dessa edição. Então, eu já sei que tu atua ali no litoral, não sei se é somente em Capão, Xangri-Lá, nessa parte. Vejo com o Gema, por exemplo, já tá aqui 7 horas da manhã, 6h30, ele já tá aí. Não, tem que liberar porque os guris têm que sair, 7 horas tem que sair, aí vão para Porto Alegre, Santa Cruz, Lajeado, segue para Serra, vão a Passo Fundo. Esses dias tu também tava viajando lá pro lado de Paraí, naquela outra região. Qual que é a abrangência aí da Moderna? Legal. Hoje a Moderna pode atuar em muitos ambientes mais longe, assim, podemos falar assim. Porque a gente tem uma centralização de todas as informações, de tudo que acontece na casa do meu cliente, né, vamos dizer assim, de uma forma remota. Hoje eu posso monitorar remotamente o bom funcionamento de um sistema de automação daqui, né? Então me permite ir para regiões onde a Moderna não tem uma loja física. Então hoje a gente atua no estado todo, né? A gente tem uma preocupação sim com uma resposta muito rápida ao cliente, né? A gente tem alguns dispositivos de pós-venda aí que fazem a segurança de um bom funcionamento, né, de um sistema de automação hoje, e que a gente pode dar essa resposta muito rápida. Então hoje a gente está em Bento Gonçalves sediado com loja, né, e com equipe técnica, e uma outra parte da equipe técnica no litoral. Atuando no litoral, onde a gente já faz projetos desde 2016, praticamente, né? E agora o teu irmão reside lá. E então a equipe técnica está residindo no litoral justamente pelo grande volume de projetos que a Moderna tem lá. Era uma preocupação esse atendimento e essa resposta rápida sempre para o nosso cliente. Então o Rodrigo está lá em Capão da Canoa e aí permite esse atendimento rápido a litoral e grande Porto Alegre. A equipe técnica aqui atende toda a serra, mas a gente atende praticamente o estado todo, né? E agora, recentemente, a gente começou um novo projeto que aí é para Santa Catarina. Eu falo que as coisas vão acontecendo, né? O bom trabalho ele vai dando frutos e aí a gente vai crescendo, né? Há 5 anos atrás seria quase impossível a gente pensar em estar em Santa Catarina. Hoje, 2025, já é um projeto já em execução, inclusive, e que aí vão vir novidades aí também para Santa Catarina, a Moderna levando toda a qualidade de serviço para lá. Essa aí nós vamos guardar para fazer um outro episódio só da Moderna, com o Rodrigo, com o Gema, para falar aí sim da atuação, e aí com obras em outros lugares aí nessa parte. Legal. Vamos aproveitar isso. Deixa eu fazer uma pergunta para ele, né? Na verdade, tu falou sobre a evolução da tecnologia, que ela está na palma da mão, né? Que é o presente, e tu falou sobre longevidade dos produtos, enfim, então tu já está falando um pouco olhando para o futuro, né? Como é que tu enxerga a evolução? Tipo, o que tu enxerga na automação residencial para o futuro, assim? Coisas tipo que... Muito inovadora. Para que tendência que tá surgindo na automação residencial aí para os próximos anos? Legal. Seria difícil a gente falar de previsões. A gente fala muito do que está acontecendo e como as coisas vão evoluir dentro do que já existe hoje, né? Principalmente falando em tecnologia. Mas a realidade, né? A realidade aumentada já é uma tecnologia que está acontecendo, né? Então, ela também está conectando as pessoas de forma diferente, né? Através dos óculos de realidade virtual e tudo isso. E a gente vai poder experienciar ambientes diferentes com isso, né?
e controlar ambientes remotos também, como se a gente já acontece isso, hoje já existe, né, os operadores de máquina que não estão sentados em cima de uma máquina de trabalho pesado, por exemplo, estão lá num ambiente remoto e isso otimiza bastante coisa. E aí dentro da automação, mais especificamente o ambiente residencial, a inteligência artificial, né? Um ambiente em que a inteligência artificial vai nos auxiliar, os assistentes virtuais hoje, né? Nossos dispositivos de voz, né? Alexa e Google Home, aí são alguns dos produtos. Eles já conseguem entender através do nosso tom de voz, através do nosso, até de outras informações que podem ser captadas, temperatura corporal e outras coisas, e vão nos auxiliar no nosso dia a dia. Já se fala em home care, que é uma solução em que eu posso monitorar pessoas que precisam, né, através de inteligência artificial e conectar com outras pessoas, com médicos e familiar. Também é uma tendência, mas eu acho que a maior aplicação hoje dentro da automação dos ambientes residenciais corporativos que está por vir, assim, é a inteligência artificial auxiliando as pessoas a utilizar os ambientes da melhor forma. No dia que nós estivermos chegar em casa e mandar um comando de ligar a iluminação e o dispositivo assistente virtual perceber que a nossa voz está um pouco triste ou está um pouco nervosa, poder aplicar, por exemplo, um som ambiente, poder sugerir alguma música, fazer o cafezinho, poder fazer o café, enfim, nos auxiliar realmente no nosso dia a dia. Isso já é uma realidade, já existe uma primeira versão, né, da inteligência artificial rodando, por exemplo, para Alexa, né, em alguns momentos quem pode perceber que tem perguntas que ela responde de maneira dura e tem perguntas que ela muda um pouco, então ela vai ser mais sensível também às nossas questões, ou seja, vai ser mais humanizada, é o computador, a tecnologia sendo mais humanizada. Voltando o sentimento aí no dia a dia dos robozinhos. E é incrível como as crianças já vêm com essa questão da automação, eu digo, é como celular, elas já nascem mexendo, né? Essa semana a Maria veio aqui 1 ano e meio. Ela entrou, eu falei, Alexa, cheguei, acendeu as luzes e elas, Exa, gainha pintadinha. Eu já queria música. 1 ano e 7 meses. É incrível, exatamente, né? Eles já estão imersos, né, dentro da tecnologia, né, não tem como não. Acho que o grande desafio, falando, né, em questão de criança, é justamente o contrário hoje, é poder mostrar um pouco do outro lado, fora da tecnologia, o mundo que tem fora da tecnologia, nunca se perder a conexão humana, né, e mostrar para as crianças isso, e trazer para eles essa nossa que é a realidade que a gente viveu, né. É isso aí. Acho que esse é o grande desafio nisso. Então tá, muito bem, dona Silvia. Agora você apresenta para nós aí, fala um pouco do Design Serra, né? Como começou, quantos anos tem, como funciona, periodicidade, abrangência. Então, em 2009, em função de uma oportunidade comercial aí, de trabalho mesmo do Juliano, a gente acabou morando em Santos por 1 ano e meio, quase 2 anos, enfim. Maravilhosa a cidade, eu acho que é uma cidade fenomenal quando tu é solteiro para ir lá fazer grana, porque lá o negócio acontece muito mais rápido. É bem velhinho para aproveitar, né? Os extremos são bons, mas nós fomos só eu e o Juliano, com a Júlia, um aninho. Aqui acostumado com toda uma rede de apoio, né? Fomos para lá e foi ótimo, mas nós sentíamos muito essa questão da família, né? Nós somos muito ligados, sempre fomos e, enfim, acabamos voltando. E nessa volta foi um período que a minha irmã também tinha feito um intercâmbio aí lá em Goiânia. Meu irmão casou, ela não queria morar com ele, voltou e voltamos na mesma época. E o que vamos fazer agora? Voltar, eu já tinha trabalhado na área da comunicação, trabalhei no semanário por 12 anos, então, e lá nesse período em Santos eu descobri que era isso mesmo que eu gostava de fazer, era comunicação, marketing, era o meu chão. E aí numa conversa, eu digo, a Silvana me disse, não, mas eu não queria voltar a trabalhar de CLT, vamos fazer o nosso então. E na época, para mais um jornal noticioso, não tinha espaço, né? Nós tínhamos, na época, acho que uns 6 ou 7 jornais em Bento.
E aí ela me disse, me olhou e me perguntou o que os teus clientes não gostavam no jornal. Então eu digo, a questão da qualidade, então poderia ser um papel melhor, vamos procurar um papel bacana. E aí começamos a pensar nos diferenciais que teria. O tamanho, teria que ser um tamanho, então, menor que o jornal e maior que uma revista para em qualquer lugar que estiver as pessoas poderem reconhecer, né? Perfeito, ok. Então definimos meio que o tamanho. E assim foi. A ideia de grampear também, para não perder a questão do perder as folhas. E tudo a gente pensou nesse sentido, né? No quê? A questão do colorido. Sim, que na época os jornais tinham 1 ou 2 páginas coloridas, né? Que inclusive eram bem mais caras, né? E aí a gente pensando em tudo isso, fomos na gráfica, escolhemos um papel, né? Inclusive que fosse reciclável, porque já lá naquela época, 14 anos atrás, mais se falava do que se realmente fazia sobre a sustentabilidade, né? Então, já pensando nisso também, se pensou no papel. E paralelo a isso, com todos os nossos conhecidos, eu peguei a minha pastinha, coloquei embaixo do braço e fui conversar. E para muitos que estão no jornal até hoje conosco, muitos parceiros aí, são da época que eu fui vender a ideia, que eu falei para eles isso que eu tô falando para vocês, que eu tô comentando para vocês agora. Vai ser desse tamanho, mais ou menos isso. E são parceiros que estão com a gente até hoje. Então, a gente fica muito feliz com essa credibilidade que a gente tem desde lá do início, né? E assim nasceu a ideia, então, eu e a Silvana fundamos ele naquela época, numa ideia de mensal, em função de o anunciante aproveitar também mais o anúncio, né? Porque se tu anuncia, é semanal ou bissemanal, tu anuncia uma vez, é sexta, hoje é sábado, chegou o novo. Se tu anunciou em uma edição só, se perdia um pouco dessa questão, né? Então, não, vamos fazer mensal para aproveitar mais para o anunciante ter 1 mês de duração. Então, é um investimento que vai valer a pena, né? E no meio tipo de conteúdo desse nosso andar, sim, pensamos também em não ter só ter coisas positivas, construtivas, que trouxessem coisas boas. Então, nada de buraco de rua, assassinato. Eu sei que às vezes é o que dá o Ibope, né? Que rende os likes, enfim, é o que vende. Mas a gente resolveu deixar isso para a TV aberta, né? Deixar as coisas ruins para eles e trazer só coisas boas. E aí, no meio dessa loucura, acho que nós estávamos no 3º ou 4º ano, explodiu a internet, né? Se falava que ia sumir, que não ia mais ter nada físico, né? Que tudo ia ser online. Então, eu lembro que o Sindimóveis, a Moverx, o SIC trouxeram, na época ainda o Instagram, o Face não eram todos da mesma pessoa. Então, veio um CEO do Facebook, do Instagram, do Google e o pessoal do marketing de uma mega agência lá de Curitiba. E o pessoal da Lerim Merloy também, para uma palestra falando justamente do online, né? Aí eu lembro de ter conversado com a Silvana e dito, bom, vamos lá ver o que a gente vai fazer, né? Porque senão vai ter mais impresso. No Vila Miquelon, né? No Vila Miquelon. E conversando com todos os palestrantes, todos foram, inclusive o pessoal, a menina do Google me disse, Silvia, quando que a realidade aumentada ficou conhecida? Quando foi para a banca com a Super Interessante. Então, com os dias contados, sim, daqui a pouco vai estar o diário, né? Os jornais diários, porque o de hoje para amanhã, sim, tu já viu aqui, vai ser um repetir, né? Mas ela disse algo atemporal. E com essa qualidade que vocês estão fazendo, segue firme. Eles trouxeram essa questão que os jornais estavam com os dias contados. Não Isso. É? Daí nós, jornais, o nome nosso é Jornal Design Serra. Aí quando eles viram o que era o Jornal Design Serra, aí, não, peraí, vocês não são um jornal, vocês são uma revista. É atemporal. Não, isso que você está dizendo nesse sentido. Então, isso acabou trazendo e fazendo com que o jornal perpetuasse e permanecesse, né?
com esses clientes, até muitos deles, como tu disse, continuam ali, Sim. desde do primeiro. E agora vem uma coisa interessante. Eu não sei se vocês deram conta disso, mas isso Todas foi as empresas têm 15 anos. 15 anos. Que loucura! 2009, daí Eu quando não deu a tinha. virada foi 2010, o Ali falou lá da AMA, 15 anos, o Renan já começou dizendo que tinha 15 anos, por isso que eu já te perguntei, porque eu já lembrava que nós também foi 2009, 2010, 15 anos. Nós vamos ter que fazer comemorar esse Uma ano, os festa de 15 15 anos das anos. 3 empresas. Verdade. Acho justo. Enfim, aí a partir disso, então, a gente seguiu firme, inclusive na edição mensal, que a ideia, nós começamos mensal, mas era ir aumentando. Então, seguimos e acabamos focando um pouco mais no online também. E que aí, a partir desse momento, saiu um pouco o foco só de ser um jornal, até acabamos tirando o jornal do logo, porque todo mundo que eu chego e mostro, não é um jornal, é uma revista, né? E a ideia foi partir para ser uma solução em marketing para as empresas, porque além do jornal impresso, a gente tem o online, tem a possibilidade, começamos a fazer lá na pandemia também o podcast do jornal, então a ideia é ser muito mais do que uma publicação impressa, é ser uma solução completa. Comunicação meio que de âmbito geral, utilizar o nosso impresso, a inteligência online, né? E agora com a casa, muito mais até. Porque agora a gente tem esse espaço da adega, esse espaço ele fica customizado, né? Então a gente vai conseguir esconder a adega aqui para conseguir fazer os talks aqui, os episódios, então criar outras coisas do próprio jornal em outros espaços. Isso já fica até a dica para quem está nos escutando aí, ou nos vendo pelo YouTube, ou escutando pelo Spotify, que pode sim vir aqui conhecer a casa, locar esse espaço para fazer o seu podcast, para fazer o Renan mesmo com a questão da automação e da tecnologia, até mesmo cursos, que mais, Renan, que dá para fazer, que a gente pensou até mesmo na sala do Office lá. Videoconferências. Então tem toda essa bagagem que para nós do jornal, do Design Serra, vai ser também muito bom, porque a gente vai conseguir mostrar e entregar muito mais valor ao anunciante do jornal. Sem dúvida, porque a questão, às vezes as pessoas me pedem, Silvia, mas o que é a Casa Design Serra? Aí eu explico e eles me dizem, mas todo mundo tem um produto para vender e vocês não têm um produto. Eu digo, a questão é a gente dar acesso para todos os nossos anunciantes, a todos os multiplicadores, as empresas que estão aqui na casa. E dando essa grande conexão, né? Grande conexão. E aí eu queria provocar vocês até para a gente convidar as pessoas. Quem são as pessoas que a gente espera receber na casa? Quem são as pessoas que podem vir? Quem é o teu público na casa, Ali? Não, todos. O cliente, o arquiteto, mas não, a casa aqui ela é aberta para o público em geral. Para a comunidade. Para a comunidade. A gente, até para vir aqui conhecer um padrão novo, um acabamento, uma cor, para vir tomar um café, almoçar, participar de um workshop, talvez locar um espaço que nós vamos ter para a festa, para realizar um evento particular. Isso, a casa ela está aberta para a comunidade, é público, né? Temos as empresas aqui, então a ideia é que essas pessoas que vêm aqui de maneira orgânica conheçam todos os parceiros, conheçam as marcas, conheçam as soluções que a gente tem aqui. A gente sempre imaginou, né? Numa dessas, a pessoa ela vai estar aqui tomando um café ali no nosso Colab, no inverno, sendo aquecido por uma lareira da Soli, e ela já, poxa, que gostoso que está aqui dentro, talvez ela já procure o nosso parceiro para fazer um negócio. Então, assim, a casa ela é uma vitrine, né, em movimento. Né? A ideia é que todos tenham acesso, conheçam e venham visitar. Pensando em negócio, obviamente, tem os arquitetos, os especificadores, os designers, os construtores, né, o cliente final, mas a casa é para todos. Para aquele que quer vir só tomar um café, deve almoçar, jantar, utilizar de um espaço, né, muito com conforto, né? Com muita qualidade, né, um espaço alto padrão, né, acho que é um ambiente para isso. Então poderíamos dizer que a Casa Design Serra é para todos aqueles que querem inovação, que gostam de tendências, que gostam de relacionamento, conexão, gastronomia através do Natura e do Barista. Então, cultura. Até bom assim eu falar cultura, porque um dos espaços da casa é a galeria de arte.
E essa galeria de arte é onde a gente vai conseguir mostrar também a questão artística, quadros, esculturas, enfim, onde que quem assina é a Camino Pedras, esse espaço. Inclusive o Camino Pedras acabou de me mandar mensagem que é o próximo episódio que a gente vai gravar com ele. Isso mesmo. E a galeria nasce de um anseio de muito ouvir aqui na nossa cidade, Bento não tem nada de cultura. Exato. Né? Então esse espaço, ele inicia com uma exposição de quadros, né? Mas estará com a parceria da Ion, da DCA, mas vai estar aberto para um lançamento de livro, peça de teatro. Outros artistas, de qualquer... Tudo que envolve a cultura, né? E a arte. Em movimento também. Já estamos em conexão com esses artistas através da Ion, que é um dos parceiros, um dos multiplicadores, né? Conhecendo eles, para fazer, inclusive, em alguns eventos aqui dentro da casa, onde esse artista vai, na hora do evento, ali, criar o seu quadro, a sua escultura. E a nossa ideia é fazer isso, que o visitante, que quem esteja por aqui consiga visualizar, apreciar a criação, poder comprar essa criação, e esse valor a gente vai destinar, a casa não quer ficar com nada dessa parte, destinar 100% a alguma entidade aonde o artista vai destinar. Por exemplo, já falamos com um artista que ele disse assim, cara, tem lá de Guaporé, já tem uma instituição que eu gostaria de ajudar, porque eles passam perrengue. Ou seja, a casa também está preocupada com o social, né? Então a gente vai fazer muito também a nossa parte que a gente já faz de uma forma ou outra, né? Todas as empresas aqui eu sei que fazem, mas vamos ampliar essa questão, outras possibilidades, né? Acho que é devolver um pouquinho de tudo aquilo que a gente recebe, né? Recebemos muito, né? Isso é verdade. Tem muito que agradecer. Isso Com é verdade. certeza. Então, se a gente puder falar do público que a gente espera aqui, eu acho que é o público antenado. Aquele público que busca novidade, que busca a inovação, que busca se conectar, se desenvolver pessoalmente também, né? A gente vai ter bastante coisa acontecendo nisso aqui. Então, acho que esse é o público e que a gente espera que vai acabar frequentando o espaço Casa Design Serra. Renan, se fosse em uma palavra, no máximo uma frase curta, para te definir a casa. Experiência. Experiência. É complicado. Peguei aqui, ó. Né? No pulo. Conexão e networking. Já foi para 2 palavras, agora tu já pode 3. Não, não tem como fugir disso. É um espaço de conexão, uma vitrine em movimento, eu diria assim. É uma casa, viva, assim, sabe? A gente imagina isso aqui. Desculpa, já me estendi demais, né? Não, mas sabe que no começo até, quando as pessoas perguntam, né? Mas como é que vai ser? Cara, se tu começa a falar, não, lá vai ter isso, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, a pessoa fica pensando, cara, que tamanho tem essa casa? Né? Porque tem tanta coisa que parece que não vai caber tudo, né? Mas é que a ideia, realmente, muito das coisas que a gente vai fazer é voltada, é o movimento que a casa vai ter, né? Aquilo que a gente vai tentar organizar de encontros, de palestras, de oficinas, né? De lançamentos. Então, esse movimento que vai fazer a casa ser pulsante, assim, né? É um movimento. Pulsante. Para mim, eu acredito que relacionamento. Porque relacionamento é ligado totalmente a pessoas. Nós sozinhos não íamos conseguir ter feito. O Renan sozinho também já tinha... não vou vir para cá. Então, é relacionamento que faz ela acontecer como ela está acontecendo. E é o relacionamento que vai trazer negócios para os nossos negócios, porque precisamos mantê-los, né? E prosperar, né, com eles. E assim como dos nossos multiplicadores. Para mim, então, é relacionamento. Excelente. E qual é o maior impacto que vocês esperam criar com a casa, Ali? Não sei dizer. É o maior impacto que eu espero criar com a casa. Vai pensando. Eu penso que Tá vendo como é difícil? Não, eu penso que é justamente criar esse... Porque somos uma geração de um limbo, né? Que a gente chegou num momento que não tínhamos celular, eu não sei se vocês já tinham, é que eu fui ter o meu primeiro celular com 18 anos.
né? O primeiro celular da Júlia foi com 7. Então, a gente veio de nascemos sem tecnologia, dá pra dizer que nascemos offline, né? E aí, a gente pegou, a tecnologia chegou aí a 1 milhão, e só cresceu. Eu acho que a pandemia veio muito acelerar isso, cresceu muito e rápido, né? Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande aí, né? De ser essa geração do limbo, né? Que veio sem internet, sem Wi-Fi, sem nada. E agora estamos com muito e desenvolvendo muito rápido. Então, eu acho que o impacto que eu quero criar é que um dia a Júlia esteja num podcast aqui com o Ravi, a Martina, o B e o Murilo, falando de, poxa, depois da Casa Design Serra, mudou os parâmetros. Acho que isso é um impacto que eu gostaria muito de que a casa gerasse. Para mim, eu legal. puxaria a questão do... Casa totalmente com o que tu tá falando. Que é a questão do ser disruptivo. Uhum. Porque a gente vive onde as empresas pensam que eu não posso ser parceira de outra empresa. Não, é o meu cliente, é tudo meu, é o meu cliente, é o meu especificador. Cara, não. A gente está aqui e consegue sim multiplicar, por isso o nome do multiplicador, né? Mas consegue muito mais do que sozinho. Então essa disruptividade do pensamento desse mindset de trocar essa mentalidade de que eu posso sim crescer muito mais rápido em conjunto com o Renan, com a Sil, com o Ali, com todos os outros 34 multiplicadores que a gente tem aí. Então, para mim é isso, disrupção. Pra ti... Eu acho que se eu puder complementar essas duas coisas, são 2 pontos muito fortes para mim na casa. Né, essa mudança da cultura empreendedora, né, da gente não olhar só para dentro do nosso negócio, a gente olhar para o mercado com outros parceiros juntos, aqui os multiplicadores, porque às vezes a gente tem o empreendedor está sempre pensando, né, e criando, mas às vezes a gente tem a nossa visão pequena, né, da nossa realidade. Quando a gente conecta com outras cabeças, conecta com outras ideias, outros mercados, a gente começa a criar uma visão muito mais ampla. Então, eu acho que esse é o principal legado que a casa vai deixar, essa conexão permanente entre empresas, olhando para o mercado, olhando para o público, principalmente para se desenvolver e atender melhor, né? A gente fala que hoje não tem mais espaço para profissionais ruins, e é verdade, assim, a informação está aí muito rápido, então os profissionais precisam evoluir, as empresas precisam evoluir, né? Então esse é um dos legados, e o outro é esse espaço em que a gente vai se conectar muito aqui com as pessoas, olho no olho, né? Sentindo, fazendo essas conexões presenciais. É um espaço que ele tem sim muita tecnologia, que ele também é online, mas que a gente quer muito o offline aqui. A gente quer sentar, tomar um café com as pessoas aqui dentro, quer receber as pessoas e mostrar o projeto aqui, e aí sim fazer a experiência delas serem fantástica, como a gente pensou, né, nesse 1 ano e 3 meses aí que a gente vem desenvolvendo as ideias, projetos, rabiscos, e agora está se tornando realidade. Tu vê como é louco, porque tu falou assim, a gente está pensando em fazer uma mudança na cultura empresarial, né? Mas na cultura empresarial, na cultura de fazer negócio, né? De como as empresas se conectam. Por outro lado, tu falou em voltar como as coisas, como se fazia antigamente, né? Que era lá visitar o cara, conversar, sentar. Então a gente está tentando retornar a como as coisas, as relações pessoais que tinham no passado, para promover um futuro diferente, né? Para fazer uma coisa de relação de empresas diferente, saindo um pouco do digital, assim, é disruptivo realmente, como tu comentou, exatamente por isso, porque a gente está quebrando paradigmas, né? Tá quebrando a maneira como as coisas estão andando agora, voltar um pouquinho no passado, sentar, conversar com o cara, trocar uma ideia, olho no olho, para fazer um negócio de maneira diferente, integrando as empresas, compartilhando informações, né? Apresentando um especificador. Então, eu acho especial, assim, acho que a empresa vai ser um marco, a empresa não, a casa vai ser um marco nessas relações aí das empresas participantes. Talvez isso seja o início do movimento, que talvez outras pessoas venham a fazer no futuro, mas que vai gerar um impacto grande uma transformação cidade, no mercado. Sim. Perfeito. Acho que vamos se encaminhando para o final, né?
Já que Agradecer. não temos um host específico, agradecer a participação de todos. É isso aí, agradecer a participação de todos, aos ouvintes também, né? Convidar? Convidar, Pra vir. sim. Logo mais, todos vão estar convidados para vir visitar, para conhecer um pouquinho desse nosso projeto, dessa nossa ideia, que conta com a participação, a colaboração de todos os multiplicadores e, com certeza, todas as pessoas que estiverem aqui também vão estar fazendo parte, né, do crescimento do projeto, do desenvolvimento, enfim, né? E se quiser conhecer a casa, é só entrar aí, faz o Anderson vai colocar agora o QR Code aí da casa, leva lá para as nossas redes, leva lá para o Instagram, vai vendo, a gente vai ter a agenda lá também do que vai estar acontecendo aqui. O próprio jornal vai começar a ter uma periodicidade na questão de investimento, simplesmente fazer o lançamento e começar a distribuição dele. A nossa ideia justamente é fazer o lançamento mensal com um evento para aqueles anunciantes aqui na casa, trazer todo mundo para cá, para daí sim começar a distribuição dele. Muito obrigado pela participação, né? Se conectem com a gente lá no online, mas não deixem de nos visitar aqui Principalmente. no offline e sentir o que é esse movimento Casa Design Serra, que está aí para transformar, começando uma transformação, podemos dizer assim. Isso. Obrigado a todos. Nos vemos no próximo episódio dessa série e aqui na casa, assim que ela estiver completado os últimos 5%. E como diz o Renan, vem experienciar a Casa Design Serra. Exatamente. Isso aí. E, Juliano, podemos dar um spoiler do próximo episódio? Tanto podemos quanto devemos, né? Vai lá, vai contigo. Então, seguindo aí, nós vamos começar a apresentação dos multiplicadores, né? E no próximo episódio, o Refresher e a Futura Luz estarão com vocês. Muito bem, muito obrigado. Obrigado.